vamos falar hoje sobre João Batista, o profeta que, nas próprias palavras de Jesus, é o maior de todos os profetas. E eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias a João capítulo 1. Vamos ler do versículo 19 ao 31. Como nós não temos um único texto que resume a vida de João Batista para nós, eu decidi escolher um texto que relata o princípio do ministério de João Batista, ali já no auge do seu ministério, digamos. E um texto, vamos ler ao final, um texto que nos dá o final do ministério de João Batista. Mas vamos começar aqui por João capítulo 1, versículo 19 ao 34. João capítulo 1, versículo 19 ao 34, diz assim: Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: Quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: Eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: Quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: Não sou. És tu o profeta? Respondeu: Não. Disseram-lhe, pois: Declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus, e perguntaram-lhe: Então por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhe João: Eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: Após mim vem o varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim, por isso batizando com água. E João testemunhou, dizendo: Vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: Aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi, e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Vamos orar. Pai, nós te damos graças pela tua palavra, te agradecemos, Senhor, pelo exemplo de João Batista como teu servo. Te pedimos, Pai, que o Senhor desafie os nossos corações ao analisar o exemplo dele. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê humildade para servir ao Senhor. Pai, nós estamos com os nossos corações em tuas mãos e te pedimos que o Senhor nos incline a uma vida santa de serviço ao Senhor. Livra-nos, Senhor, do pecado que está constantemente ao nosso redor, as tentações, muitas vezes que estão dentro de nós, o nosso próprio enganoso coração. Guarda-nos do mal, Senhor, pela tua palavra e nos santifica. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, hoje nós vamos ver aqui nesse texto o caráter do servo, o objetivo do ministério do servo e, por último, vamos ver a humildade do servo. Vamos começar aqui com o caráter do servo, versículos 19 em diante. Nessa seção aqui do texto, nós temos o que João Batista diz sobre si mesmo. Como João se enxerga no seu ministério? Como João se enxerga no mundo? Quem ele é? Ele vai expressar isso aqui. E a primeira verdade que nós vemos sobre o caráter deste servo de João Batista, que também deve ser o nosso caráter, é que João Batista escolheu o anonimato. Observe o versículo 19, que diz: Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: Quem és tu? O que nós precisamos pensar aqui é que o ministério de João Batista já é um ministério consolidado. Quando Jesus aparece e se manifesta ali para ser batizado por João Batista, as pessoas já sabem o ministério de João. Eles já ouviram a pregação de João. A pregação de João já tem causado certo incômodo em algumas pessoas. Várias pessoas foram batizadas por ele, mas tem uma pergunta: quem é João? Consegue perceber aqui que a mensagem de João transcende ele mesmo?
A mensagem de João é conhecida, mas João as pessoas não o conhecem. Existe uma dúvida sobre quem é João. Será que João é uma pessoa confiável ou será que ele não é? João não está nem um pouco preocupado com isso. João não está preocupado com a sua reputação ou com o que as pessoas vão pensar dele. João está preocupado em ser fiel ao seu chamado de servir ao Senhor. Assim como cada um de nós é chamado a servir ao Senhor. João Batista, ele escolhe o anonimato. Irmãos, é tão fácil nessa era digital nós tentar promover-nos e tratar de ser alguma coisa que nós não somos. Eu não estou aqui criticando a tecnologia porque ela é muito útil. Na nossa igreja a gente precisou fazer lives e tudo isso, e tem sido uma bênção usar a tecnologia. Mas ao mesmo tempo, o sistema em que nós vivemos nos pede muitas vezes para diga algo. Acontece algum evento importante no mundo e todo mundo começa a falar alguma coisa. Você precisa ter algo a dizer. Mas quem de nós tem algo bom para ser dito, sobre tudo, a todo tempo? Percebem aqui como nossa tentação, muitas vezes, não é muito diferente da tentação de Adão e Eva no Jardim do Éden. A tentação que Satanás fez para eles é que eles seriam iguais a Deus. E nós somos tentados, muitas vezes, a saber de tudo, sendo que só Deus sabe de tudo. Somos tentados a estar em todo lugar, nós estamos antenados, somos pessoas ligadas, mas só Deus está em todo lugar. Somos tentados a ter a solução para os problemas, mas só Deus pode todas as coisas. João não estava livre dessas tentações, mas em vez de promover a si mesmo, ele escolhe o anonimato. A segunda verdade que nós vemos aqui sobre o caráter deste servo é que João Batista se via como um instrumento de Deus. Versículos 22 e 23, só aclarar um pouco aqui as perguntas que as pessoas lhe fazem no versículo 20. Ele diz, ele confessou e não negou, confessou, eu não sou o Cristo, ele deixa bem claro. Havia uma confusão que talvez João fosse o Messias, ele diz, eu não sou. Versículo 21 diz, então lhe perguntaram, quem és, pois? És tu Elias? Ele disse, não sou. Havia uma crença entre os fariseus e os escribas, que deriva de uma profecia de Miqueias, que Elias haveria de vir antes do Messias. A profecia de Miqueias diz realmente isso, mas não está falando da pessoa de Elias em si, mas eles interpretaram, bom, se Elias não morreu, ele virá como precursor do Messias. É uma interpretação errada. O próprio Senhor Jesus diz que João Batista é esse Elias que ele estava esperando. Se nós analisamos a profecia do nascimento de João Batista, quando o anjo Gabriel fala sobre o seu nascimento, diz que ele viria no espírito e no poder de Elias. Então ele de fato é o cumprimento dessa profecia, mas ele diz, olha, eu não sou Elias em pessoa, eu não sou a reencarnação de Elias, eu sou João, apenas isso. Depois ele pergunta, mas tu, o profeta? É uma referência àquela profecia que Moisés fez em Deuteronômio, que se levantaria um profeta maior do que ele, e a esse a nação ouviria. Sabemos que esse profeta é o Senhor Jesus Cristo, mas os fariseus na época interpretavam que seria algum grande profeta que antecederia o Messias também. E ele diz, eu não sou. Vejam como o anonimato de João Batista é tão grande, porque ele apenas diz aquilo que ele não é. Ele em nenhum momento diz o que ele é. Eu não sou o Cristo, eu não sou o profeta, eu não sou o Elias. Porque ele não está tentando ser alguém que ele não é. Ele diz, olha, ele sempre se declara de uma maneira negativa, eu não sou isso, eu não sou aquilo. Mas aqui nós vemos que João se vê como um instrumento de Deus. Versículos 22 e 23 diz, disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que diz a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu, eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. João Batista ele se descreve apenas como uma voz, como um instrumento. É uma referência à profecia de Isaías também, mas ele se descreve como uma voz. Eu não sou alguém tão importante, eu sou apenas uma voz, eu tenho uma mensagem a ser dada. Ele se vê como um instrumento de Deus. E um instrumento, ele não tem aptidão em si mesmo. Se você pegar o violão, não se toca sozinho, o piano não se toca sozinho. Aquele ali se toca sozinho. Mas, geralmente não, né? Porque, na verdade, a glória, quando você vê um instrumento bem executado, não é que violão bonito, né? As pessoas, quando vão num concerto, não aplaudem o instrumento, aplaudem os músicos, aqueles que o executam. E é dessa maneira que João se vê, eu sou apenas um instrumento, é Deus quem me usa, eu sou um instrumento nas mãos
dele. Então, o caráter do servo aqui, em primeiro lugar, é alguém que busca o anonimato. Em segundo lugar, é alguém que se vê como um instrumento de Deus, alguém usado por ele. Em terceiro lugar, nós vemos aqui também que João não se sentia digno do seu ministério. Versículo 24 ao 28 diz: Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus, e perguntaram-lhe: Então por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhe João: Eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. João outra vez não responde as perguntas deles. Imagino que eles já estavam muito irritados. Nós vemos aqui que João ele não se sentia digno do seu ministério. Eles perguntam: Ok, tá bom, você não é Elias, você não é o profeta, você não é o Cristo, então com que autoridade você batiza? Quem te mandou fazer o que você está fazendo? Agora era o momento de João Batista, lá no seu armário, no meio do deserto, buscar o seu certificado e dizer: com essa autoridade, eu me formei na escola tal dos profetas. Ele não faz isso. Na verdade, ele faz exatamente o oposto, né? Ele diz, basicamente, se nós formos parafrasear o que João diz, olha, eu não sei porque vocês estão preocupados com o meu batismo. O meu batismo não é grande coisa, eu só batizo com água. Mas depois de mim vem aquele que batiza com o Espírito Santo. Veja como João entende aqui que o seu ministério não é grande coisa para ele se preocupar. E além disso, ele não se sente digno. Ele diz: O qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Pode ser que às vezes no nosso coração comecemos a ter um sentimento de dignidade. Eu não estou falando aqui sobre dignidade humana. Deus nos fez a sua imagem e isso é inquestionável. Mas nós muitas vezes nos sentimos a última bolacha do pacote, a pessoa mais apta para chegar a algo. Eu lembro uma vez uma história que eu vi alguns jogadores de futebol profissional conversando, e eles contaram de um jogador que havia sido recém-contratado, um lateral, e ele chegou para os craques do time e perguntou: como vocês gostam de receber a bola? Como que eu tenho que tocar a bola para vocês? E um deles falou: a gente vai te explicar uma coisa para você aqui, como é que funciona. Aqui no time manda ele e manda ele. Você primeiro, você tem que ganhar a sua vaga para você chegar aqui. Você não precisa se preocupar com isso agora. Mas aquele jogador ele já queria ser algo, ele se achava a pessoa que seria mais apto para jogar naquele time. E às vezes as coisas vêm na igreja e nós pensamos: não, a pessoa melhor, mais apta para isso do que eu. Mas irmãos, nós não somos dignos. Quando Deus nos dá a oportunidade de servi-lo, é por pura graça. E que bênção é servir ao Senhor. Não porque somos os mais aptos, não porque somos os mais dignos, não porque somos os melhores, mas porque Ele nos dá a oportunidade de servir. E isso é uma grande bênção. Servir ao Senhor não pelo que nós somos, mas pelo que Ele é. Porque quando nós começamos a olhar a nós mesmos, vai chegar um momento que essa ficha vai cair. A gente pode chegar com o ego inflado, nos achando os melhores, mas em algum momento a gente vai perceber: eu estou falhando nisso, eu estou falhando nisso, eu estou falhando nisso. Mas é a graça de Deus que nos sustenta. Servimos a Ele pela graça. Olha o que João diz, ele diz: não sou digno de desatar as correias das sandálias. João está fazendo referência aqui ao trabalho que os escravos faziam nas casas. Devemos lembrar aqui, a gente geralmente quando pensa na ceia do Senhor, vem aquele quadro de Leonardo da Vinci na nossa mente. Aquela mesa bonita, aquela toalha, os apóstolos sentados ali. Mas os judeus, eles não comiam sentados em cadeiras com mesas assim como nós. Eles comiam sentados no chão, uma mesa bem pequena, encostada em almofadas. Eles não eram japoneses, mas eles comiam assim. E pense que naquela época eles não tinham calçados fechados como os nossos, eles usavam sandálias. Então se imagina, você chama o seu irmão que mora a 40 km de distância, ele vem andando para sua casa com o pé todo empoeirado. E ele se deita ou se senta ali no chão para comer aquele pé sujo perto da comida. Por isso eles tinham o hábito de lavar os pés. Era por isso que eles faziam isso com os seus visitantes. O escravo que lavava os pés era o escravo mais baixo da casa. E antes de lavar os pés, ele precisava, logicamente, desatar as sandálias. O que João está dizendo é: eu não sou digno de desatar as sandálias, muito menos de lavar os pés dele. Vejam como João se põe lá embaixo. Então nós vemos aqui em primeiro lugar o caráter deste servo como alguém que busca o anonimato, alguém que se vê como instrumento de Deus. Em terceiro lugar, alguém que não se sente digno do seu ministério.
Em segundo lugar, vamos ver aqui o objetivo do ministério do servo, versículo 29. Ele diz assim: no dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nosso primeiro objetivo como servos de Deus é apontar para Cristo. Cristo é de fato a solução. Cristo é aquele que merece a glória, Cristo é aquele que deve ser exaltado. Irmãos, João, ele foi muito bem instruído pelo Senhor, ele sabia exatamente o que era o seu ministério, e ele sabia que quando ele visse Jesus, o seu ministério estava acabando. Ele sabia que Jesus era o final do seu ministério. Mas João não vê Jesus como um concorrente. Ele aponta para Jesus e diz: é a ele a quem vocês devem seguir. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele sabia que quando Cristo crescesse, automaticamente ele iria diminuir até desaparecer. Mas ele não está preocupado com isso. Seu objetivo é apontar para Cristo. Os primeiros discípulos de Jesus, Filipe e André, eles eram discípulos de João, que João os enviou a Jesus. Então, ele não tinha ciúme dos seus discípulos. Ele sabia que os seus discípulos de fato eram discípulos de Cristo. Ele ganhou muitos discípulos e morreu sem nenhum deles, porque os fez discípulos de Cristo. É interessante pensar essa frase que João usa também, que ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus nos disse que o mundo o odiou e que o mundo também nos odiará. Parem para pensar um pouco na nossa realidade em que vivemos e como cada vez mais o cerco vai se fechando para nós cristãos. Pense que as outras religiões não causam tanto perigo para o mundo como o cristianismo. Já parou para pensar que você não vê pessoas criticando os budistas, ou qualquer outra religião, os hinduístas, porque são religiões inclusivas. Todos os caminhos levam a Deus. E é o que o mundo defende. Esse pluralismo ideológico que séculos atrás seria uma loucura. Não teria como, há séculos atrás, alguém dizer: isso é madeira. E o outro falar: não, isso é pedra. Aí vem um outro mais louco ainda e diz: os dois estão certos. Não tem como. Ou é madeira ou é pedra. Não pode ser as duas coisas. Mas para o mundo é assim hoje. E o mundo diz: olha, esse caminho leva a Deus, esse também, esse também. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa mensagem ofende o mundo. Até porque Jesus veio para tirar do mundo aquilo que o mundo julga ser mais precioso: o pecado. João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio roubar do mundo aquilo que o mundo julga ser mais precioso para conceder a si mesmo, que de fato é precioso. O pecado não tem preciosidade alguma. O pecado é lixo embrulhado em papel de ouro. Parece algo muito bonito, mas que não vale nada. Eu lembro quando eu era criança, meu maior sonho era comer algodão doce. Eu via aquele cara vendendo algodão doce na rua. Eu sempre insistia para minha mãe comprar para mim e ela nunca comprava. Não, isso pra quê? Isso é besteira. E nunca comprava. Uma vez minha mãe comprou, de tanto insistir. E quando eu comi aquele algodão doce, pensei: acabou, se derrete na boca. Eu imaginava, eu tinha uma expectativa do algodão doce, que era como se fosse nuvem, eu ia comer isso e até depois crescer e descobrir que não vê fumaça, né? Então faz sentido. Mas assim é o pecado, essa propaganda maravilhosa e no final das contas só traz destruição, miséria. Ao mesmo tempo, nós vemos aqui que o objetivo do servo é exaltar a Cristo, versículo 30. Ele diz: é este a favor de quem eu disse: após mim vem o varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. A teologia de João Batista aqui é espantosa, porque quando a gente para pensar que João Batista, ele é um primo de segundo grau de Jesus, e que é mais velho do que ele nasce primeiro, mas ele diz: é este a favor de quem eu dizia: após mim vem o varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. O que ele está falando aqui é algo que os profetas que vieram antes dele não chegaram a captar. Ele está dizendo que Jesus existia antes de nascer. Ele está falando sobre a pré-existência de Cristo. E por que não dizer a eternidade de Cristo como Filho de Deus?
Ele diz, é por isso que ele tem a primazia. Nenhum homem pode ser comparado a ele, porque ele é o Filho de Deus. Nenhum profeta pode ser colocado em pé de igualdade a ele. Ele tem excelência. E o nosso objetivo como servo de Deus é exaltar a Cristo constantemente. Quando a obra de Deus é feita e é prosperada, glórias a Cristo. É Ele quem faz. Ele disse, eu edificarei a minha igreja. Quando pecadores se convertem, a glória de Deus. Quando pecadores não se convertem, a glória continua sendo de Deus. Quando pecadores são transformados, a glória é dele. Quando você exorta o seu irmão e ele te ouve, você ganha o seu irmão, a glória é de Cristo. E quando ele não te ouve, a glória continua sendo de Cristo, porque você exortou o seu irmão, você fez o seu papel que Deus te pediu para fazer. Em terceiro lugar, o objetivo do servo, e aqui talvez o maior desses objetivos, é conhecer a Cristo e fazê-lo conhecido. Versículo 31, esses homens já estão provavelmente desistindo, porque eles não conseguem obter resposta de João, e agora ele começa a dizer realmente por que ele batiza. Veja o versículo 31, ele diz, eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que, e esse a fim de que nos dá a ideia de propósito, ou seja, por que eu estou fazendo isso, para que eu faço isso, onde eu quero chegar com isso, propósito, objetivo, diz a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. Então, aqui está o primeiro objetivo de João Batista, ao batizar. O primeiro objetivo dele é que Cristo seja manifestado a Israel. É isso que ele sabia. Que Cristo viria até ele seria batizado e então seu ministério público começaria, ele seria manifestado a Israel. Portanto, nosso primeiro objetivo aqui é fazer com que Cristo seja conhecido. Mas esse não é o único objetivo de João Batista. Há um segundo objetivo, até porque isso não explica por que João Batista batizava. Isso explica por que alguém batizava. A pergunta é por que João? Vai chegar um momento também que nós nos vamos perguntar, por que eu? Por que sou eu que estou fazendo isso? Porque à medida que o tempo passa, nós começamos a perceber que aquilo que nós fazemos para o Senhor, qualquer outra pessoa poderia estar fazendo também. Qualquer pessoa capacitada por Deus pode fazer o que nós estamos fazendo hoje. Eu estou pregando, qualquer outra pessoa capacitada por Deus poderia pregar. Ao evangelizar, qualquer outra pessoa capacitada por Deus poderia evangelizar. Ao dirigir a música na igreja, qualquer outra pessoa capacitada por Deus poderia fazer. Ao organizar as mesas da igreja, qualquer outra pessoa capacitada por Deus poderia fazer. Por que eu? Por que João? Porque João estava batizando. Qualquer outra pessoa capacitada por Deus poderia fazer. Vemos aqui a graça de Deus, porque João ele foi destinado por Deus a isso desde o seu ventre materno. E Deus poderia ter feito isso com qualquer outro. Por que João? E é aí que esse versículo ganha brilho. Observe o versículo 31, outra vez. Ele diz, eu mesmo não o conhecia. Versículo 32 diz, e João testemunhou dizendo, vi o Espírito descer do céu como pombo e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Outra vez, ele afirma que ele não conhecia a Cristo. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse, aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E aqui está o segundo propósito pelo qual João batizava. Para que ele mesmo conhecesse a Cristo. Talvez nos espante um pouquinho aqui o fato dele dizer que ele não conhecia Jesus se eles eram primos, né? Mas lembremos que seu parentesco de primos não era tão próximo. Na verdade, Maria e Isabel eram primas e eles acabavam sendo primos por segundo grau ali. Lembremos também que eles viviam em regiões diferentes e João passou boa parte da sua vida no deserto. Ele não conhecia Jesus. E basicamente o que ele está dizendo é, olha, Deus me enviou a batizar porque esse é o caminho pelo qual eu vou conhecer a Cristo. No momento em que eu estiver batizando e ele vier a mim, e o Espírito Santo descer sobre ele, esse é Cristo. E é aqui que nós percebemos a importância de que servimos a Deus para conhecer a Ele e fazê-lo conhecido. O irmão Igor falou anteriormente aqui sobre a importância de que para estar nesse ministério missionário nós precisamos, sobretudo, conhecer a Deus, amar a Deus. Porque senão de nada serve. E é justamente isso que o texto está falando. João ele buscou conhecer a Cristo enquanto ele fazia Cristo conhecido. Porque nós muitas vezes no zelo de fazer Cristo conhecido, começamos a desconhecer a Cristo. Às vezes nós falamos
para aqueles homens que buscam riquezas e falamos aquele versículo de que é que adianta ganhar o mundo inteiro e no final de tudo, perder a sua alma. Mas será que isso também não poderia ser aplicado a nós muitas vezes? Tratando de ganhar o mundo inteiro para Cristo e nos perdendo no processo. João Batista ele foi cuidadoso aqui para conhecer a Cristo sobre todas as coisas. Enquanto ele fazia Cristo conhecido, ele conhecia a Cristo. Conforme o tempo vai passando, é muito fácil ignorar pequenas coisas. Se dedicar para algo da igreja talvez vai ser mais importante do que aquele simples tempo sozinho, orando. Mas irmãos, ninguém tropeça em montanha. Todos nós tropeçamos em pequenas pedras. É aquela oração não feita. É aquele devocional não feito ou feito às pressas, sem profundidade. São essas coisas que vão nos derrubar. Conhecer a Cristo enquanto nós o fazemos conhecido é o que Deus quer para nós. Em terceiro lugar, nós vemos aqui a humildade do servo. Então vimos, em primeiro lugar, o caráter do servo, em segundo lugar, o objetivo do servo, e por último, vamos ver aqui a humildade do servo. E agora nós vamos para outro texto, Lucas capítulo 7, versículo 18 ao 35. Lucas capítulo 7, versículo 18 ao 35. Quando eu falei sobre as 7 horas, eu estava brincando. Espero que não esteja chegando perto das 7 horas. Não. Lucas capítulo 7, versículo 18 ao 35. Lucas 7, 18 ao 30, na verdade. Lucas 7, 18 ao 30 diz assim: Todas estas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos, e João, chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntar: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Quando os homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos para te perguntar: És tu aquele que estava para vir, ou esperamos outro? Naquela mesma hora, curou Jesus muitos de moléstias, e de flagelos, e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então, Jesus lhes respondeu: Ide, e anunciai a João o que vistes e ouvistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-se-lhes o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Tendo-se retirado os mensageiros, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: Que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que se vestem bem e vivem no luxo, assistem nos palácios dos reis. Sim, que saístes a ver? Um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Este é aquele de quem está escrito: Eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, qual preparará o teu caminho diante de ti. E eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Todo o povo que o ouviu e até os publicanos reconheceram a justiça de Deus, tendo sido batizados com o batismo de João. Mas os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram, quanto a si mesmos, o desígnio de Deus, não tendo sido batizados por ele. Aqui o cenário já é completamente diferente. João não está no auge do seu ministério, mas ele está no final do seu ministério. Ele está preso na região da Pérea, na fortaleza de Maqueronte. Ele está preso ali, sabendo que a morte se aproxima. Dessa vez não é João que diz sobre si mesmo, é Jesus que diz quem é João. E aqui está algo importante, porque nós podemos ter uma visão equivocada de nós mesmos, mas Deus sabe muito bem quem nós somos. E aqui nós temos um retrato muito preciso de quem é João, porque é o próprio Deus, o Senhor Jesus Cristo, dizendo quem é João. Eu confesso que esse texto aqui, o princípio dele, é de difícil interpretação, porque o que quer dizer João quando ele diz: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? João passou toda a sua vida ensinando que este é o Messias. Será que João está duvidando que Jesus é o Messias? Eu vou dizer aqui para os irmãos quais são as 3 posturas principais, porque não há um acordo entre os teólogos com relação a esse texto aqui. Eu vou dizer as 3 posturas principais e vou me inclinar aqui à terceira
posição e vou explicar por que, à luz do contexto, essa parece ser a posição mais correta. Mas a primeira maneira de entender o texto é que a fé de João realmente estava abalada e ele começa a duvidar se Jesus realmente era o Messias. Então, para alguns, João realmente aqui está duvidando se Jesus é ou não o Messias. O problema dessa interpretação tem algumas incoerências aqui. Primeiro, se João de fato duvidasse de Jesus, ele não iria buscar respostas em Jesus. E é o que ele está fazendo aqui. Ele está preso, ele não pode ir até Jesus, mas ele envia os seus discípulos. Não parece que ele duvida que Jesus é o Messias. Além disso, é incoerente com o próprio testemunho de João, que disse que ele, como amigo do noivo, se alegrava agora com a presença do noivo, que era o Senhor Jesus, e ele tinha plena certeza de quem ele era. Por outro lado, João não enviaria os seus discípulos para serem frustrados. É estranho que João, duvidando, iria até Jesus para ter a solução das suas dúvidas. Quando você acha que alguém está mentindo, você não vai até ele para dizer, você está mentindo, porque não é a maneira mais sábia de saber. E João não está fazendo isso aqui. Uma segunda interpretação que é dada é que João queria enviar os seus discípulos a Jesus para que eles ouvissem de Jesus que ele era o Messias. Eu concordo que há uma preocupação de João aqui pelos seus discípulos, porque ele sempre se preocupava por eles. Mas dizer que essa é a única preocupação dele não parece estar coerente com o texto, porque Jesus, ele envia de volta os discípulos a João e pede para ele falar isso para ele. Jesus está realmente preocupado com o que se passa no coração de João. O centro aqui do texto realmente é o que está acontecendo com João Batista, e Jesus trata de consolar a este homem. A terceira opção, e que eu creio ser a mais correta à luz do contexto, é que João está desapontado e algo desanimado pelo fato de que Cristo ainda não se declarou publicamente como Messias. Ele não duvida que Jesus é o Messias, mas ele está desanimado e desapontado pelo fato de que Cristo ainda não se afirmou como Messias publicamente. E o contexto nos dá essa ideia. Observe o versículo 18, que diz: todas estas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos. Todas estas coisas, quais? Isso nos arremete ao versículo anterior. Vejam o que diz o versículo 16. Isso ocorre logo depois que Jesus ressuscita o filho da viúva de Naim. E o versículo 16 diz: todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós. Percebam que eles não reconhecem Jesus como Messias. Apenas diz que ele é um grande profeta. E Deus visitou o seu povo. Essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Todas estas coisas, ou seja, que Jesus era um grande profeta, foram referidas a João pelos seus discípulos. O que João está fazendo aqui é a mesma pergunta que os salmistas faziam muitas vezes: Senhor, até quando? O que está esperando? Eu passei a minha vida inteira, eu dediquei a minha vida inteira a isso, para que as pessoas saibam que Jesus é o Messias. Eles estão dizendo que Jesus é um profeta. Eu estou preso por causa disso. Eu vou morrer por causa disso. E as pessoas ainda não entenderam. Por que demoras, ó Senhor? Por que tardas? E então João desanima. Ver João desanimado é uma lição para nós. Porque nós também nos desanimamos. Nós somos pessoas de carne e osso. Irmãos, muitas vezes nós temos uma visão um pouco errada sobre o que é ser um ser humano, né? Nós confundimos fraqueza com pecado. Fraqueza não é pecado. Ser fraco é natural do ser humano. É próprio do ser humano. Deus nos fez frágeis. Deus nos fez do pó da terra. Deus não fez de pedaços de adamantio. Ele nos fez do pó da terra, né? Somos frágeis. Pensemos no Senhor Jesus, perfeito homem, verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Jesus, eu quero ser bem claro aqui, ele não tinha pecados, mas Jesus ele teve todas as fragilidades próprias de um ser humano. Jesus sentiu sono, Jesus se cansou, Jesus viu o seu amigo Lázaro morto e chorou. Ele não escondeu as suas fraquezas.
E ele não se envergonha de nos chamar irmãos. Em tudo ele se fez como um de nós, excetuando o fato de que ele não teve pecado. Jesus, ele pôde vir de qualquer maneira, ele é onipotente, ele poderia vir da melhor maneira possível, mas ele veio como um bebê. Porque ele quis se identificar em tudo conosco. Irmão, Jesus, ele teve que deixar as fraldas, já parou para pensar nisso? Como cada um de nós, como um ser humano normal. Ele passou por todas essas coisas, ele não escondeu a sua fragilidade humana. Nós vemos então a onipotência se vestindo de fragilidade por amor a nós. E o que acontece aí é humildade. E é o que nós começamos a ver aqui na pessoa de João. Nós vemos aqui, em primeiro lugar, uma dependência clara na pessoa de Cristo. João está desanimado. João tem dúvidas. Mas ele não se fecha. Ele vai até Jesus. Ele não pode ir, ele está preso, mas ele envia os seus discípulos. Ele dá um jeito de chegar até Jesus. Ele leva suas dúvidas e temores a Cristo e o faz publicamente. Pensar que as pessoas tinham a João como um profeta. Ele era o grande profeta que estava arrebatando multidões, batizando pessoas. E aqui está Jesus ensinando publicamente. E se aproximam dois discípulos de João. Dizem: Senhor, João tem algumas dúvidas. Ele nos enviou para perguntar algo a você. Para pensar quanta humildade foi necessária para João. O grande profeta, se humilhando diante do verdadeiro mestre, levando as suas dúvidas e os seus temores, o seu desânimo até ele, publicamente. Irmãos, nossas fraquezas, elas virão. Fraquezas não são pecados. Muitas vezes nós vamos ter fraquezas. E muitas vezes, como pecadores, sim, vamos pecar, vamos desanimar. Mas por que não levar esse desânimo ao Senhor Jesus? Pedro negou o Senhor Jesus. Mas Jesus foi até ele. Ele disse, por que Pedro não queria pregar? Por que Pedro vai pescar? Ele sabia que Jesus ressuscitou. Mas ele sentia que isso já não era para ele. Neguei Jesus, com que cara eu vou pregar sobre Jesus? Mas Jesus vai até Pedro e o restaura. E quando nós estamos desanimados, quando a nossa fé se abala, temos que levar essas dúvidas até o Senhor e Ele sabe o que fazer com o nosso coração. Muitas vezes nem nós conseguimos entender o que está passando na nossa cabeça, no nosso coração, mas Deus sabe. Vamos a Ele com fé e Ele cuidará de nós. Ao mesmo tempo, João ele recebe consolo em Cristo. Não há nenhuma alma que vá até Cristo e não receba consolo dele. Não há ninguém que vá até Cristo e volte de mãos vazias. A não ser que você tenha levado as suas cargas e as suas ansiedades. E você vai voltar de mãos vazias, sim. Porque Cristo leva sobre si as nossas ansiedades. Veja o versículo 21, diz: naquela mesma hora, percebam que Jesus não tarda em dar consolo ao seu servo. Ele para o que está fazendo. Naquela mesma hora, curou Jesus muitos de moléstias e de flagelos e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então Jesus respondeu: ide e anunciai a João que vistes e ouvistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-se-lhes o Evangelho. Basicamente o que Jesus está fazendo aqui, ele diz: espera um pouquinho, discípulos de João, eu vou acabar de cumprir a profecia de Isaías 61:1. O Espírito do Senhor está sobre mim, e me ungiu e me enviou a pregar libertação aos cativos. Vejam isso! Eu estou fazendo isso. Anunciem a João. Ele não precisa esperar nada. Ele não precisa esperar ninguém. Eu estou aqui. Consolem a ele com essas palavras. É impressionante pensar que o Senhor Jesus, o Verbo eterno, Ele mesmo usa a palavra de Deus para consolar os seus. Nós vamos ser consolados pela palavra do Senhor. Versículo 23 diz: bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Alguns veem aqui uma repreensão a João, mas na verdade eu vejo palavras de consolo. João, você desanimou, estou te dando consolo, e você é feliz quando você não acha em mim motivo de tropeço. Ânimo, João, eu estou com você. As coisas continuam como devem ser feitas, o plano do Senhor será feito de todas as formas. Vemos aqui em João também a sua humildade, não só na sua dependência de Cristo, mas em segundo lugar, em uma disposição a morrer sem ver o fruto do seu trabalho. É algo que é difícil para nós não ver
resultados. William Carey, quando foi missionário na Índia, ele passou 7 anos servindo ali, sem nenhum convertido, até que veio o primeiro. Imaginem William Carey voltando para as igrejas para dar o seu relatório e dizer: e aí, como vai a sua igreja? Por enquanto está só eu, minha esposa e meus filhos, mas estamos tentando. Mas ministério não se julga por números, sucesso ministerial não se julga por números, se julga por fidelidade. E William Carey permaneceu fiel. Nós queremos resultados, queremos vê-los, queremos tocá-los, mas nós não andamos por vista, e sim por fé. Os resultados, eles vêm do Senhor. Nós podemos pregar o Evangelho para o Rio de Janeiro inteiro, mas não podemos converter nem sequer uma só alma. É o Espírito Santo que faz isso, é Ele que dá os resultados. Não caiamos no que muitas igrejas têm caído, nesse pragmatismo de vamos fazer isso para chegar aqui, porque os resultados não são nossos, é do Senhor. É Ele que faz a obra. E João estava disposto a morrer sem ver o fruto do seu trabalho. É próprio de nós querer ver resultados, mas João ia morrer. Ele não iria ver Jesus ainda se declarando publicamente como Messias. Mas como todos os outros profetas, ele morreria na esperança. E é o que Deus quer de nós, que morramos na esperança de que a obra do Senhor não depende de nós. Ele está muito além de nós. A obra de Deus não morre quando nós morremos, porque Deus é eterno. Morre um, Deus levanta outro. É por isso que a perseguição, ela não afeta em nada a igreja, muito pelo contrário. Eu imagino Deus lá no céu dizendo: quantos mais cristãos você persegue, mais eu levantarei. Não vai acabar. Não acaba. Não acaba nunca. Porque a obra de Deus não tem fim. Em terceiro e último lugar, nós vemos aqui a humildade de João, na sua disposição de se fazer o menor. E aqui está um outro versículo também, com uma certa dificuldade de interpretação. Versículo 28, Jesus diz: e eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Aí a gente pode ver aquele símbolozinho, né, o Windows Vista, tentando entender agora o que é que Jesus está dizendo aqui, né? E o que ele quer dizer com isso? Que o maior no reino que João, ninguém é maior do que João, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. O que é isso? Alguns comentaristas vão dizer aqui que Jesus está dizendo que nenhum profeta é maior do que João, porque nenhum profeta viu aquilo que João viu. Todos os profetas, nem mesmo Isaías, com toda a iluminação que teve, viu aquilo que João viu. E que o menor no reino de Deus, ou seja, nós, aqueles que viemos depois de João, somos maiores do que ele porque temos visto o cumprimento de todas essas profecias que nem mesmo João pôde ver. O problema é como essa interpretação surge do contexto imediato do texto. Porque João não está falando sobre profetas aqui, Lucas, perdão. Ele não está falando sobre profetas. Veja que diz: e eu vos digo, entre os nascidos de mulher. Apenas os profetas nascem de mulher? Não, todos nós. Ele está falando de todo ser humano. Ou seja, podemos, inclusive, substituir aqui, de todos os seres humanos, ninguém é maior do que João. Mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. O que Jesus quer dizer? Jesus está apontando aqui que a grandeza de João foi se fazer pequeno. E se nós conseguirmos nos fazer menores que João, então seremos maiores do que ele. Observe como o contexto justifica isso, porque o versículo 24, Jesus começa a apontar como João não era aquela pessoa atrativa, ele não era um grande homem, ele era um homem, humanamente falando, desprezível. Veja o versículo 24, diz: que saístes a ver no deserto um caniço agitado pelo vento? Referindo-se aqui à própria forma física de João. Nos lembremos que ele era um homem que se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Ele não era uma pessoa muito corpulenta. Que saístes a ver um homem vestido de roupas finas, que se vestia de peles de animais. Os que se vestem bem e vivem no luxo assistem nos palácios dos reis. Mas João estava num deserto. Que saístes a ver? Continua perguntando Jesus.
Vejam como Jesus está apontando a pequenez de João. É interessante pensar que João, ele se humilha publicamente diante de Jesus, e Jesus exalta publicamente a João. Nós vemos aqui a ilustração clara de humilhar-vos sobre a poderosa mão de Deus, e ele a seu tempo os exaltará, porque ele diz aqui que nenhum homem foi maior do que João. Talvez as pessoas poderiam pensar, está vendo aquele João, o grande profeta, um homem cheio de dúvidas? E Jesus diz, esse homem cheio de dúvidas é o maior de todos, porque ele se fez pequeno. E Jesus aqui nos está chamando para nos fazer menores do que João. Se vocês se humilharem mais do que eles, vocês serão grandes. A grandeza de João foi se fazer pequeno, isso é humildade. Obviamente aqui não deve começar a acontecer uma competição, né? Eu vou me fazer menor do que João para ser maior do que ele, né? A ideia não é essa. A ideia é que sejamos humildes, que nos façamos pequenos, que o Senhor seja exaltado. Para concluir, se pudéssemos resumir a vida de João em uma frase, seria João 3,30. Convém que ele cresça e que eu diminua. Em nenhum momento João buscou ser alguém grande, ser alguém conhecido, não buscou riquezas, não buscou absolutamente nada para si mesmo. Ele buscou apenas conhecer a Cristo e fazer Cristo conhecido. Parece uma ambição muito pequena, mas ao mesmo tempo uma ambição muito grande. E ele morreu conhecendo a Cristo, fazendo a Cristo conhecido. Quando nós lidamos com alguns dilemas da vida, Deus nos chama a contemplar a sua criação. Aos ansiosos ele diz, observe as aves dos céus, que não plantam, não trabalham, não colhem, mas o Senhor, vosso Pai Celestial, os alimenta. Observe os lírios do campo, nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Aos preguiçosos, ele já diz, olhem as formigas. Porque a criação do Senhor, ela também é uma revelação dele, que tem muito para nos ensinar. Eu quero concluir esse sermão falando de um outro animal que talvez não fale na Bíblia. Se fala, talvez fale em Levítico, nas regras alimentares. Sobre a cigarra. É um animalzinho muito interessante. Dependendo da espécie, a cigarra ela pode passar de 1 a 17 anos debaixo da terra, como uma larva, se alimentando da seiva das árvores. Depois desse período, onde ela está ali amadurecendo, sem ser vista, ela sobe para as árvores e ela tem de 15 a 30 dias para cantar e se reproduzir. Vejam como é desproporcional. Ela passa pelo menos 1 ano debaixo da terra e no máximo 30 dias sendo vista. Veja se isso não descreve muito bem o ministério de João Batista. Quanto tempo João Batista não passou ali no deserto, sem ser visto, aprendendo do Senhor constantemente, até então poder ter um ministério público. É aí que nós percebemos que no reino dos céus as coisas são diferentes. Crescer é diminuir. João, ele passou no anonimato boa parte do tempo, a sós com Deus, antes de se reproduzir espiritualmente. Pense em Paulo, por exemplo. Nós, quando lemos o relato de Atos 9, da sua conversão, nos dá a impressão de que ele é convertido e logo ele já sai como um grande missionário a pregar. Mas de Atos 9 até Atos 13 tem um período de aproximadamente 15 anos, dos quais pelo menos 10 nós não sabemos absolutamente nada da vida de Paulo. Quando a Bíblia diz que Barnabé foi buscar a Saulo para ir a Antioquia, a palavra de buscar é a ideia de fazer uma investigação cuidadosa, ou seja, ele já nem sabia mais onde Paulo morava. É bem provável que a família de Saulo havia deserdado por causa da sua fé. Mas ele passou muito tempo no anonimato, até que Deus o chama como missionário. Houve um preparo, houve um antes, para que então houvesse o ministério. Quando Jesus fala sobre João Batista e o seu ministério, em outra passagem, ele diz que ele foi como uma tocha que ardeu intensamente, e muitos buscaram se abrigar debaixo da sua luz. Uma tocha, quando ela arde intensamente, ela se queima rápido. E assim foi João. Ele passou a maior parte da sua vida no deserto, e o seu ministério foi muito
curto. Ele brilhou por muito pouco tempo, mas ele brilhou intensamente. Ele se deixou consumir pela obra do Senhor. E é o que nós devemos desejar para nós. Nos fazer pequenos como João. E que Deus nos use, pelo pouco tempo que seja. Não sabemos quanto tempo ainda nos resta. Às vezes temos a ilusão que ainda vamos a viver muito, mas não sabemos. Mas que pelo tempo que nos resta, que possamos brilhar intensamente pelo Senhor. Mas para isso é necessário o deserto. Para isso é necessário fechar a porta do nosso quarto, orar a sós, ler a Bíblia a sós, chorar diante do Senhor. E então poder sair para reproduzir. Vamos orar. Deus, nós te damos graças pela Tua palavra. Te agradecemos pelo exemplo de João, que se fez tão humilde e tão pequeno diante de Ti. Deus, nós te pedimos que o Senhor nos dê a mesma disposição de coração, a nos humilhar diante do Senhor. Deus, nós te pedimos que o Senhor nos dê o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que se humilhou a si mesmo até o máximo, sendo obediente até a morte de cruz. Te clamamos, ó Pai, essa disposição a morrer para nós mesmos, para então viver livremente para o Senhor. Que os nossos sonhos, os nossos desejos, os nossos planos não nos atem, mas que a Tua vontade, Senhor, nos liberte. Que a Tua palavra nos liberte para viver livremente para Ti, sem preocupar com o que as pessoas pensam ou dizem sobre nós, mas que, como João, sejamos fiéis ao nosso chamado. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.